Eu comecei a próxima milha do Mapa Centrante. E aí, você vem comigo? Nós continuaremos juntos na Live Centrante aos domingos, mas agora estaremos juntos na Trilha da Meditação Centrante e juntos na Aula Centrante. Torne-se um apoiador, uma apoiadora e venha comigo para a próxima milha do Mapa Centrante. Centrado, ninguém é, mas centrante a gente aprende a ser. Venha comigo na próxima milha. Bom dia. Hoje é uma febre em torno da inteligência artificial. Mas e a inteligência emocional? Será que nós nos esquecemos dela? Será que nós vamos nos alfabetizar primeiro na inteligência artificial e vamos continuar no analfabetismo na inteligência emocional? E se existe inteligência emocional, será que existe o oposto da inteligência emocional? A burrice emocional? Existe, mas calma. Antes de carimbar alguém, eu estou pensando em mim. Estou pensando nos meus erros e estou pensando principalmente naqueles atos que podem ser, sim, enquadrados como burrice emocional. E se existe uma área que a gente erra, repete e erra de novo, é a área emocional. Você conhece aquele ditado que diz assim: errar é humano, mas persistir no erro é burrice. Isso se aplica principalmente no que diz respeito aos temas, aos assuntos vinculados às nossas emoções. E existe uma razão científica para isso, que não é desculpa para a gente persistir nos mesmos erros, mas que nos ajuda a entender, e dentro do contexto dessa live vai fazer muito sentido no que tange ao aprendizado, ao nosso desenvolvimento nesse campo socioemocional. Qual é a linha que a gente pode traçar entre título que eu dei para esse episódio, burrice emocional e inteligência emocional? O que é que separa um comportamento que pode ser classificado como burrice de um comportamento inteligente no campo emocional? O que separa é algo muito simples e de muito mais da nossa disposição e até de humildade, que é a aprendizagem. Ganhar consciência que nós precisamos aprender. Assim como nós aprendemos matemática, assim como nós aprendemos português, assim como nós aprendemos história, nós precisamos aprender aquilo que tem sido chamado de as habilidades socioemocionais, a inteligência socioemocional. Sem isso, nós não vamos conseguir progredir. Aliás, nós vemos pessoas que são muito inteligentes, pessoas brilhantes, pessoas que têm uma capacidade técnica absurda, que sabem muito de um determinado assunto e, entretanto, não sabem como tratar as pessoas, não sabem se relacionar e, muitas vezes, acabam não avançando, acabam fracassando por conta da falta de cuidado com o lado emocional. Aliás, se diz que hoje em dia as empresas contratam por competências técnicas, mas acabam despedindo o funcionário quando verificam que faltam as habilidades socioemocionais, não é? Falta essa inteligência emocional. Só a inteligência técnica, só a racionalidade, só a competência nesse âmbito muitas vezes não segura uma pessoa profissionalmente. Isso traz muitos prejuízos para a carreira, traz muitos prejuízos para a vida profissional, mas não é só nesse campo. Muitas vezes a burrice emocional gera tragédias. Isso mesmo que você está ouvindo, tragédias que nascem da burrice emocional. Não sei se você leu, se você viu nos noticiários dessa semana, o caso ocorrido no litoral de Santos. Resumidamente, o que ocorreu foi o seguinte: numa cena urbana, num trânsito, um senhor atravessava a rua, quando um carro avançou
e ele estava segurando, esse senhor pedestre, segurava o seu neto pela mão, e ele pôs a mão no capô do carro, uma coisa que às vezes a gente faz instintivamente, né, como proteção, diga, espere, né, estou atravessando. Bom, isso foi suficiente para que o motorista daquele carro, um Jeep, descesse do carro, furioso, e saltasse numa voadora com os 2 pés no peito desse senhor de 77 anos. O homem caiu, sofreu trauma craniano, mas veio a falecer em decorrência do traumatismo, mas do golpe que levou no peito, que provocou uma parada cardiorrespiratória. Que coisa absurda, né? Que coisa absurda uma pessoa dar uma voadora em outra pessoa, agredi-la fisicamente, porque ficou irritado com ali o gesto que ele fez de colocar a mão no carro dele. Né? Que coisa absurda, que idiotice, não é? Que falta de inteligência emocional para resolver um problema. Agora, eu duvido, né? Eu duvido que essa tenha sido a primeira explosão de fúria na vida desse motorista. Provavelmente na infância ele tinha episódios de explosão, teve na adolescência, teve na juventude, teve na idade adulta. Se você for investigar no círculo familiar, no círculo comunitário, com os amigos, na vida profissional, provavelmente esse homem, que me parece que tem em torno de 40 anos, provavelmente esse homem já teve comportamentos semelhantes. Provavelmente não com um desfecho trágico, né, de tirar a vida de outra pessoa, mas já teve. Não é? Isso não foi a primeira vez, não é? Isso não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Essa burrice emocional, essa ignorância, né, esse grau de agressividade é algo cultivado, é algo que a pessoa acaba, de certo modo, né, negativamente investindo ao longo da vida. Burrice emocional é querer resolver os conflitos na base da violência. Burrice emocional é não saber a proporção de cada coisa na nossa vida. E cada problema tem uma proporção e nenhum deles justifica que resolvamos de modo violento, porque isso não resolve nada, só cria mais problemas, só gera mais dores, não é só causa mais prejuízos para famílias, para a sociedade, para a vida de todas as pessoas que estão envolvidas, não é? Que coisa absurda, né? Uma irritação no momento, no trânsito, gerar uma agressão dessas que tira a vida de outra pessoa. Não é? Isso é realmente uma insanidade. Mas eu sei que esse é um caso extremo. Né? Provavelmente você e eu não tenhamos agredido ninguém fisicamente, mas quantas vezes, num gesto impensado, nós dizemos alguma coisa que machuca, que fere, né? Fazemos algo que agride a outra pessoa, não fisicamente, mas agride emocionalmente, agride simbolicamente. Muitas vezes fazemos isso por conta da falta de controle emocional, da falta de desenvolvimento da nossa inteligência emocional. Quantas vezes nós desistimos de alguma coisa num momento de desânimo na nossa vida? Quantas vezes nós ficamos furiosos e depois vemos que não avaliamos direito a situação e dizemos, não era o que eu estava pensando, né? Não era o que eu tinha imaginado. Né? E nós percebemos que agimos, né, de um modo impensado, de um modo não refletido. Pois é, né, essa é a nossa situação. E o que é que a gente pode fazer para sair disso? Né, o que é que eu posso fazer para desenvolver a minha aprendizagem socioemocional? Né? O que eu posso fazer para reconhecer que, olha, nesse campo aqui eu me desenvolvi mais, mas nesse outro campo aqui eu não me desenvolvi. Ou mesmo nesse campo da inteligência socioemocional, eu posso ter uma área na qual eu estou mais maduro, tenho um desempenho melhor, e uma área na qual eu não me saio bem, né? Não tenho conseguido ter êxito. Então, o que é que eu posso fazer? Esse é o tema do episódio 64 da Live Semente. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Deixa eu fazer uma pausa aqui para ver quem está participando. Eu me entusiasmei aqui no desenvolvimento, mas não esqueci de você que participa da live, dar o bom dia para todos que estão participando da live nessa manhã. Então, deixa eu ver quem está participando da live.
Marlene, bom dia, excelente domingo a todos. Gerson Barbosa, bom dia, bom domingo a todos. Marta, bom dia a todos. Júlio, bom dia a todos. Aventureiros da terceira idade, bom dia, graça e paz. Sueli, bom dia, um ótimo domingo a todos. Débora, bom dia, reverendo Valdinei. Hoje estou acompanhando ao vivo, mas sempre acompanho em outro horário. Deus abençoe sua vida. Obrigado, Débora. Reni, bom dia, bom domingo a todos. Nailza, bom dia a todos. Que Deus continue abençoando o doutor Valdinei grandemente. Obrigado, Nailza. João Armando, bom dia a todos. Tenhamos um domingo luminoso e abençoado. Delza, abençoado domingo a todos. Marcelo Barros, bom domingo a todos. Rogers, bom dia. Maria, bom dia. Carmen, bom dia, graça e paz. Doutora Conceição, graça e paz, bom dia, boa semana. Deixa eu ver aqui quem está no Instagram, se eu consigo olhar aqui no Instagram. Elias, Flávia, Luciane, Lourdes, Márcia, Michele, Rose, Enedina, Passos, quem mais? São esses que estão aqui no Instagram. Então, bom dia para você que participa também no Instagram, participa também no YouTube. Lembre de se inscrever se você está vendo a live depois, você que está vendo agora, encaminhe também para os seus amigos, para os seus contatos. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição, né? Ajude sempre no compartilhamento das lives. Os temas são temas que sempre aplicam à vida nossa, né, de todos que participamos do dia a dia, que é sempre tão conturbado, e a gente precisa sempre de mais conhecimento, mais reflexão, e é isso que eu tento fazer aqui na Live Centrante. E você pode ser um apoiador, né, além de assistir a live, de participar da live, compartilhar a live, que é um grande apoio que você faz, você pode apoiar a live, você pode usar o QR Code aí do lado na tela, e você vai para o site mapacentrante.com, para a página do Mapa Centrante, e lá você já vai direto para a página onde você pode fazer a sua inscrição como apoiador e utilizar o cartão de crédito para você deixar o pagamento já automatizado. É uma contribuição de R$ 50 por mês, né, e essa contribuição ajuda a pagar os custos, a que eu dedique o tempo para preparação dessas lives e possa continuar, né, desenvolvendo essa live. Agradeço a todos que têm assumido esse compromisso de apoiadores. Você pode usar o Pix também, se você não quiser usar o cartão de crédito. Lá na página também tem o número Pix, né, que é o IPJ do Mapa Centrante. A diferença é que você vai ter que repetir o ato todos os meses, né, e preenchendo no site você deixa automatizado. Então, torne-se um apoiador, uma apoiadora do Mapa Centrante. E todas as terças-feiras, às 8 horas, eu tenho realizado a meditação centrante com os apoiadores. Ela fica gravada também e depois eu envio para todos que são apoiadores no grupo, e você pode acompanhar ao vivo ou pode acompanhá-la depois, né? Obrigado pelo seu apoio, pela sua ajuda para que essas lives possam alcançar mais pessoas. Vamos ao nosso tema de hoje, então, episódio 64 da Live Centrante, burrice emocional. Como eu disse no início, eu não estou mirando ninguém, né? Eu estou olhando no espelho e dizendo, meu Deus, né, quantas vezes eu já fui burro emocionalmente, né? Como eu repeti coisas que eu deveria ter aprendido olhando para mim mesmo, né, e não repetir esses mesmos erros, né? O nosso objetivo não é carimbar, não é classificar, mas é que isso
possa servir, né, para a nossa autocrítica, para o nosso aprendizado, principalmente para o crescimento, né, não para ficar também no mesmo lugar se lamentando, né, a respeito dos erros que foram cometidos. Vamos ver o pensamento da live de hoje. O pensamento escolhido é do Daniel Goleman, que é o autor do Inteligência Emocional, né, um dos principais divulgadores desse tema há mais de 20 anos. Veja o que ele diz, está na tela. Temos duas mentes, racional e emocional. Nosso desempenho na vida é determinado pelas duas, não é apenas o QI, não é o quociente de inteligência, mas a inteligência emocional também conta. Eu achei muito interessante trazer para vocês essa reflexão do Daniel Goleman, que nós temos duas mentes. Ele usa até a expressão dois cérebros, né? Na verdade, uma parte mais antiga do nosso cérebro, uma parte mais primitiva, que é a parte emocional, né? E a parte racional, que foi desenvolvida posteriormente. Mas nós temos duas mentes, não é? E o resultado de uma vida sábia, de uma vida produtiva, é o equilíbrio entre essas duas mentes, não é? O objetivo não é anular a inteligência emocional, o lado emocional, e se tornar frio, não é, no sentido só da racionalidade, só da análise, mas conseguir levar a emoção para a nossa razão e levar um pouco mais de razão, de racionalidade, de análise para as nossas emoções. E é do equilíbrio, né, do balanceamento entre essas duas dimensões da nossa vida que nós vamos conseguir o que nós almejamos, né, que é uma vida com bem-estar, uma vida com paz, uma vida com felicidade, não é uma vida em que nós conseguimos nos entender e conseguimos nos relacionar bem com as pessoas que estão ao nosso lado. Quando ele fala da mente emocional e da mente racional, ele lembra que é como se nós, muitas vezes fôssemos prisioneiros da nossa mente emocional. E eu vou dizer por que isso acontece, né? E aqui é toda uma explicação que tem um embasamento científico. A primeira coisa é que a mente emocional, ela é muito mais rápida do que a mente racional, né? Do que a mente analítica. Por exemplo, você está numa sala com mais pessoas, né, num lugar, num espetáculo, e alguém grita fogo, né, o que você faz? Ou você paralisa, e algumas pessoas paralisam, ou você já dá um salto e se prepara para correr, né? A mente emocional, ela tem componentes que funcionam como uma espécie de sentinela. Ela emite o sinal de alerta, né, o sinal de emergência, e ela nos prepara para uma ação muito rápida. Ela está muito ligada ao nosso instinto de sobrevivência, né, e ela é importantíssima, né, nós precisamos para detectar perigos, né, que muitas vezes estão à nossa volta. Então, primeira coisa que a gente precisa saber, por que a mente emocional ela é tão forte, ela é muito rápida, né, e ela reage antes do cérebro racional reunir todos os elementos para análise. Segundo elemento, porque a mente emocional ela é tão forte, ela tem um poder de memória, de memorização muito grande. Isso é fácil da gente entender pensando o seguinte: tente lembrar as coisas que fizeram muito bem para você ou que foram muito desagradáveis. Você não precisa de muito esforço, porque aquilo que tocou a sua emoção, seja no sentido positivo, de alguma coisa muito legal, mas muito boa que te aconteceu, alguma coisa muito desagradável, né, que inclusive dá origem a trauma, isso fica fixado, né? A emoção tem esse poder de fixação de memórias, tanto memórias positivas quanto memórias que são negativas. E um detalhe, as memórias negativas se fixam com maior força, tem mais adesão do que as memórias positivas. Ainda há isso, né, no campo das memórias. E o problema, quando nós não amadurecemos, é o seguinte: é como se nós fizéssemos um copia e cola. Sabe esse recurso do computador que você, né, marca um texto, copia daqui e cola em outro lugar?
né? É como se a nossa mente emocional fizesse um copia e cola. Então, por exemplo, você está em determinada situação em que alguém te olha de um jeito que você não gosta, o que você vai fazer normalmente é puxar alguma experiência de rejeição do seu passado, muitas vezes até da infância, aquela memória que é muito mais a emoção do que a reconstrução do quadro. E você trazer aquela emoção e colá-la, né, copia e cola, sobre aquela situação que você está vivendo. E aí você reage, né, reage de modo impensado, muitas vezes falando, muitas vezes fazendo alguma coisa, e depois que você recebe todos os elementos para analisar o quadro todo, né, você percebe que não era o que você estava pensando, que a pessoa não tinha aquela intenção, que aquilo foi mal entendido, mas aí já muitas vezes o prejuízo está dado, né, está realizado e você não consegue mais recuperar. Né, se nós queremos sair desse automatismo, né, desse verdadeiro sequestro emocional, nós precisamos dar passos na direção do aprendizado socioemocional, que basicamente significa passar por 5 grandes áreas da nossa vida, prestando atenção, né, nos nossos padrões e procurando fazer progressos em relação a esses padrões. Quais são essas 5 grandes áreas da aprendizagem socioemocional? Precisamos ter humildade, não é? Porque sem humildade, não é? Se nós estabelecemos que não, eu já cheguei num estágio que eu não vou mudar, eu não preciso aprender nada, não é? E nós vamos ficar nesse estado de burrice, não é? Não querer aprender é burrice, né? Não saber é ignorância, mas não querer aprender aí é teimosia, aí é realmente burrice. Quais são então as áreas que nós devemos pensar? Primeiro, a primeira grande área do aprendizado socioemocional é o autoconhecimento, né? O conhecimento de si mesmo, que é você olhar para si e se perguntar, né, o que é isso que eu estou sentindo? Que nome eu dou a esse sentimento? Que nome eu dou a essa emoção? Isso tem a ver com o presente que eu estou vivendo ou isso vem do meu passado? O que é isso que está acontecendo comigo? Não é? Por que eu estou agindo dessa forma? Qual a relação entre a minha emoção e a minha ação, a minha atitude? Né? Sem estar esse nexo entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos, não há autoconhecimento. Né? É preciso estabelecer essa ligação, estabelecer o nexo entre aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos, se há realmente coerência. Autoconhecimento é você perceber aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te deixa bem, né? Saber lidar com esses 2 momentos da nossa vida. O contrário do autoconhecimento é a ignorância dos nossos processos internos, né? Nós temos processos internos, né? E investir em conhecer, em perguntar-se, em descrever aquilo que você sente, encontrar os padrões, e nós temos, né? Todos nós temos padrões estabelecidos na nossa vida, é muito importante para avançar no autoconhecimento. Segunda área importantíssima do aprendizado socioemocional, autocontrole. Né? Autocontrole é fundamental. As nossas emoções, elas são instintivas. Lembra que eu falei que no nosso cérebro, na nossa mente, né, o lado emocional é como se fosse a sentinela, né, que grita ali o emergência, né, a resposta imediata diante, por exemplo, de um anúncio de fogo. Né, nos prepara para lutar ou para fugir. Né, é a ação ativa, a ação impensada. Mas o colocar racionalidade, análise, inteligência na nossa emoção. Né? Se nós não colocarmos a análise, nós ficaremos levados, não é, por primeiras reações, né, sem conseguir, de fato, refletir sobre se aquela é a resposta adequada, né, se aquele curso de ação escolhido, aquele caminho de ação escolhido é realmente o melhor caminho para aquela situação. E é muito interessante ver que a Bíblia, séculos antes, né, já mencionava a importância do autocontrole. Por exemplo, o livro de Salmos,
Provérbios, né, séculos antes de Jesus, já falavam sobre a importância do autocontrole. Vou citar para você 2 textos, Salmo 32, versículo 9, diz assim: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados de outra sorte, não te obedecem. Outro texto bem conhecido, Provérbios 25, 28. Como a cidade derribada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Se eu não tenho autoconhecimento, né, se eu não olho para a minha própria vida, a tendência é que eu desconte a minha raiva, né, a minha frustração em pessoas que não têm nada a ver com isso e que faça isso de uma forma inapropriada, né, de uma forma totalmente inadequada. Hoje em dia se fala, né, muito sobre autenticidade, né, sobre validar as suas emoções, mas muitas vezes isso é entendido de forma errada. Né? Isso não significa descontrole. Né? Não significa ser inconveniente, não significa que você recebeu, que eu recebi uma licença para ser desrespeitoso com as outras pessoas. Então, o autocontrole, não é saber o que cabe, como expressar a emoção em cada situação, é fundamental na inteligência emocional. Outra área importantíssima, consciência social. Né? Consciência social diz respeito à habilidade de se colocar no lugar do outro. Né? Imaginar como é que o outro está se sentindo. Né? Como a minha ação afeta a vida da outra pessoa. E perguntar se eu gostaria que ele me tratasse como eu estou tratando, eu gostaria de ser tratado dessa forma, né? Sem essa habilidade social de assumir o lugar do outro, né? E saber que aquele comportamento não é desejável, porque eu não quero esse comportamento para a minha vida, é essencial para o desenvolvimento da inteligência emocional. Sem isso, as normas éticas vão por água abaixo. Né? Sem isso, na verdade, a nossa vida enquanto civilização, ela acaba se desfazendo. Né? Imagine o seguinte, né? Sem habilidade social, né? Sem consciência, melhor dizendo, social, eu não respeito as regras. Né? Por que eu vou parar na vaga do idoso se eu não tenho, não preencho esses critérios? Por que eu vou parar na vaga da pessoa que é portadora de necessidades especiais, né? Aquela vaga reservada no shopping, se não é o meu caso? Né? E as pessoas tantas vezes fazem isso e fazem isso por falta de consciência social, ou seja, eu não sou capaz de me colocar no lugar do outro. Isso também é chamado de empatia. Eu não consigo identificar o sentimento do outro e me colocar no lugar do outro. Terceira área do aprendizado socioemocional, as habilidades sociais. Né? A habilidade de estabelecer e de manter relações com as pessoas. Ser capaz de comunicar-se com clareza, né? De falar aquilo que você quer, de falar aquilo que você está sentindo, de escutar de fato o que o outro está dizendo, né? E não ficar já pensando naquilo que o outro está dizendo, ou por que ele está dizendo aquilo, ou por que ele está fazendo aquilo ou não está fazendo. Capacidade de cooperar, capacidade de resistir a pressões inadequadas, né? Isso é importantíssimo, né? Que você amadureça e seja capaz de dizer não para o grupo, ou dizer sim, né? Saber o momento apropriado de cada uma das coisas, negociar conflitos de forma construtiva. Isso é uma habilidade fundamental, né? Habilidade social. A comunicação não violenta ajuda muito nisso, né? Entender qual é a necessidade do outro, o que está em jogo, o que está em disputa, e ser capaz de construir de modo criativo uma solução para aquele conflito, né, que não desague na violência, né, que não desague muitas vezes no rompimento, porque não há capacidade de negociação. Quando se é criança, né, e quando se é adolescente, muitas vezes a pressão
grupo, né, leva a criança ou leva o adolescente a fazer coisas inadequadas, né, por um desejo de adequação ao grupo. Mas à medida que há desenvolvimento, né, e ensinar a criança a se desenvolver emocionalmente é ensiná-la a lidar com esse tipo de pressão, né, e que ela esteja bem em assumir determinados comportamentos e em dizer não para outros comportamentos que ela não quer fazer, não é? Que o grupo a pressiona a fazer. Né? Então, mas também quando nós nos tornamos adultos, nós não ficamos imunes às pressões de grupo. Né? E a habilidade social diz respeito ao peso, né, que nós atribuímos a isso, né, como nós lidamos com essas pressões. E a quinta e última área da aprendizagem socioemocional é a responsabilidade pelas decisões. Essa é uma grande área a ser trabalhada. Né? Nós fazemos as nossas escolhas têm consequências, e nós não podemos culpar os outros, né? Jogar sobre os outros, seja esse outro muito identificado, né? O chefe, cônjuge, o amigo, normalmente, ou o outro mais abstrato, né? A sociedade, o sistema. Nós não podemos jogar sobre os outros as responsabilidades e principalmente as consequências das nossas escolhas. Né? Eu escolhi, né? Posso ter errado, né? Se for possível corrigir, corrigirei. Se não for possível, vou viver com as consequências, mas foi uma escolha minha, eu assumo a responsabilidade dos atos, né, e sigo em frente com a vida a partir disso. Né? Isso é aprendizagem socioemocional, né? Amadurecimento socioemocional e cultivo de inteligência socioemocional. Ficar colocando a culpa nos outros, né? Dizendo que a vida está ruim porque outros fizeram isso ou aquilo, não vai nos levar a nenhum lugar e não vai ajudar em nada no nosso crescimento emocional, no nosso crescimento de... Essas são 5 áreas, não é, que são trabalhadas na aprendizagem socioemocional e são fundamentais para o nosso progresso, para o nosso crescimento, né, e devem ser trabalhadas, né, principalmente na infância, né, pela família, pela escola, né, pelos pais, mas em qualquer área da vida. Né? E o fato de não ter recebido, né, uma orientação adequada na infância, na adolescência, não significa que a gente não possa mudar, né, que a gente não possa aprender. O ser humano a vida toda, né, e nós podemos aprender, corrigir aspectos da nossa vida emocional por meio, né, da observação dessas 5 áreas. Nunca é tarde para parar de errar, nunca é tarde para corrigir-se, não é, para tentar fazer alguma coisa melhor. Né? Nunca é tarde para fazer isso na nossa vida. Imagine o seguinte: se na próxima semana eu conseguir 1% na minha vida emocional, isso representará progresso. Na outra semana, mais 1%. Né? Se você tomar as 52 semanas do ano, você vai passar de 50%. Que salto, né? Que salto! Né? E é possível por meio da análise. Não é possível reconhecer que nós, às vezes, crescemos mais rápido numa área da vida e ficamos mais em outra área. Aí você precisa ajustar, né? Precisa buscar, correr atrás desse prejuízo, né? Mas isso só é possível por meio dessa consciência. Se nós não tivermos essa consciência, nós vamos ficar nesse sequestro emocional, né? Repetindo os mesmos padrões, os mesmos momentos, né, vivendo no piloto automático e, né, fazer as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Você sabe, isso sim é burrice, não é nada bom e não vai trazer nada de bom para a nossa vida. E aí, como é que você vê esse tema das emoções? É um desafio para você? Você se sente desafiado, desafiada a progredir nessa área, continuar aprendendo inteligência emocional, né? Cruzar essa linha da inteligência emocional na direção de eu preciso, né? Eu preciso e eu vou progredir. Né? Esse é o meu desejo com essa live. Né? Escreva aí qual é a sua impressão desse tema, da importância desse tema para os dias que nós vivemos. Enquanto vocês escrevem, deixa eu falar um pouquinho da agenda desse mês, do que a gente tem na agenda do mês.
Deixa eu ver aqui. Tem no final do mês, 27 e 28, em São José do Rio Preto, saúde mental e autocuidado, uma atividade com o setor público, falar com o pessoal da saúde, da educação e da assistência social, né, em 3 palestras no final desse mês. Também tem o curso no CETCESP, que é um curso online. Você pode acessar o site do CETCESP, traçando o mapa rumo à excelência. Nesse curso, eu aplico o mapa centrante, não é, como um método de organização de vida, movimento, alimento, pensamento e atitude, para a construção de excelência profissional. O curso é voltado para grupo do CETCESP, mas é possível receber alunos externos, né? Se você quiser fazer o curso, acesse o site, né, se comunique lá com a pessoa responsável, diga que você acompanha o mapa centrante, você poderá participar do curso também, e eu vou ficar muito feliz em tê-lo na turma. Não é um curso online, é uma manhã toda, começa às 8h30, vai até 12h30, mas o curso está bem legal, né, bem estruturado em torno de toda a filosofia do mapa centrante. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo aqui no YouTube a respeito do tema. Alexandre Lima, bom dia. Alexandre de Curitiba. Cláudio Arteiro, bom dia. Quem mais está participando? Raquel, bom dia. Edson, bom dia. Um excelente domingo a todos. José Roberto, bom dia. Tema muito bem pensado e bem exposto. Valeu, caro. Sucesso. Obrigado, José Roberto. Maria Valença, controle emocional. Penso que só vamos melhorar com exercícios diários. Importante reflexão. Sim, boa lembrança dos exercícios, né? A meditação é um dos recursos importantíssimos para o autocontrole emocional e é um exercício que tem que ser feito todos os dias. Quem mais escreveu? Delza, sempre aprendendo com o senhor, vou me treinar. Quem mais que escreveu? Gerson, é um grande desafio, é fundamental para a nossa realização como seres humanos. Tema oportuno. Ruth, bom dia, tema excelente. Gostei muito e vejo que é importante preparar a criança para enfrentar as dificuldades e frustrações sem culpar os outros. Agradeço a orientação. Abraço, abraço, Ruth. Quem mais? Marta, tema importantíssimo, é desafio para todos os momentos, né? Todos os momentos, a vida toda. Que bom, gente, que vocês destacaram, né, a importância desse tema, né? É muito desafiador, né? Eu fiquei na dúvida se eu colocava só o título inteligência emocional ou colocava burrice emocional, né? Não queria colocar um rótulo, né? É mais destacar esse aspecto da importância, né? A gente não pode ignorar esse assunto, né? Não pode fechar os olhos, porque os prejuízos são muitos, né? São muitos, que vão desde tragédias como essa que, infelizmente, nós tivemos nessa semana no litoral, que eu mencionei no início, até coisas do nosso dia a dia, né, que poderiam ser evitadas com investimento, né, com cuidado com a inteligência emocional, né, que a gente possa fazer isso, né, e possa progredir, ainda que seja 1% nessa semana. Fiquem bem, um grande abraço para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês e nos vemos no próximo domingo aqui na Live Centrante com um novo tema. Obrigado pela sua presença, participação, pelo seu apoio.